Então é um imposto único que virou 6. Pegaram 5 impostos, transformaram em 6. Olha que genialidade do Congresso brasileiro, sem contar que essa reforma é inconstitucional. O Lira não fez comissão especial, não deu tempo para ninguém ler. Fez todo mundo votar sem ler porque tinha que ir para o Cruzeiro do Wesley Safadão. O Senado vai começar a discutir nesta terça-feira um projeto de lei que regulamenta a reforma tributária aprovado em julho na Câmara. Entre senadores existe a certeza de que vai ter mudança no texto, mas o entendimento do relator da proposta, Eduardo Braga, é de que a margem de manobra para mudanças é menor, já que a versão final caberá à Câmara dos Deputados, com possibilidade também de vetos pelo presidente Lula. Entre os principais desafios está o de impedir que novos setores e produtos consigam entrar em regimes com alíquotas reduzidas, para evitar um aumento da chamada alíquota padrão do imposto, que deveria ser chamada alíquota povão do imposto, né? Porque é quem não tem dinheiro para fazer o arerê, um hobby com você. Só para lembrar a reforma tributária, eu vou passar para o Arthur. A reforma tributária dos milhares de impostos no Brasil pegou 3. Vamos fazer o imposto único com 3. Vamos pegar o ICMS, que é do Estado, Imposto de Circulação de Mercadoria, Bens e Mercadorias, né? O ISS, o Imposto sobre Serviço, que é municipal, e uma trinca de impostos, as contribuições sociais, né? A trinca de impostos da União, que é o PIS, COFINS e o CSLL. PIS, COFINS, dá até um sambinho, né? PIS, COFINS, CSLL, PIS, COFINS, CSLL, PIS, COFINS. Então você pegou essa trinca da União, um do Estado e um do município. Aí fala, vamos fazer um imposto único. Aí criaram, né, um imposto único que, na verdade, são 6. O Brasil também inova. Porque o imposto único que é 6. Então, o imposto único brasileiro, ele está dividido no CBS, que é o que vai para a União, e depois o IBS, que vai ser repartido entre estados e municípios. Só que é o seguinte... No começo você fala nada, você falou 6, você falou um imposto único que se tornou 2, então pegou 5 e fez 2. Calma lá, porque tem a alíquota padrão, que é a alíquota povão, de quem não tem dinheiro para fazer lobby, tem o imposto do pecado, delícia, tem os setores privilegiados, né, que são aqueles que vão estar na legislação, que vão ter uma alíquota menor. Você vai ter aí também uma alíquota dada, que vai ficar a critério dos estados e dos municípios, então é uma diferenciação. Então nós já temos aqui o CBS e o IBS, mais 1, 2, 3, 4 categorias diferentes. Então é um imposto único que virou 6. Pegaram 5 impostos, transformaram em 6. Olha que genialidade do Congresso brasileiro, sem contar que, digo, reafirmo, repito com toda certeza que todo o estudo no direito me deu. Essa reforma é inconstitucional. O Lira, quando chegou na mão dele, porque foi muito bem irrigado, né, pelas benesses do governo, não fez comissão especial, não deu tempo para ninguém ler. Fez todo mundo votar sem ler porque tinha que ir para o Cruzeiro do Wesley Safadão. Verdade. É verdade, para quem não se lembra. Mas foi aprovado. Mas isso é inconstitucional porque fere o princípio federativo, o pacto federativo. Uma federação real como os Estados Unidos, vale lembrar, cada estado tem o seu judiciário, e o que é decidido no seu judiciário não vai para a Suprema Corte, só os casos de lei federal. Cada estado tem seu código de trânsito, seu código civil, seu código comercial, seu código criminal, os seus tributos. A lei federal ela serve para regular a relação entre os estados, a representação do país com outros países, mas no Brasil
o que a gente tem? A gente tem o Código Nacional de Trânsito, o Código Tributário Nacional, o Código Civil Nacional, o Código Penal Nacional, o Judiciário, tudo acaba em Brasília, então que federação é essa? A única coisa que permitia dizer que o Brasil tem um pacto federativo é a competência exclusiva em matéria tributária. E quando eu tiro a competência exclusiva em matéria tributária do município, do ISS, e do governo do estado, do ICMS, eu rompo o pacto federativo, o que é um golpe contra o Estado brasileiro. Deviam ser presos esses que aprovaram isso aqui. Exatamente. E tudo isso vai levar dinheiro para o governo central, porque ninguém sabe como vai funcionar. Então vai tudo para Brasília e quem não virar o popozinho para Brasília vai ficar sem ganhar tetém. É ou não é, Luiz? Pavinato, aqui a gente explica e descomplica a economia. Vamos direto ao que interessa no nosso bolso, tá? Em primeiro lugar, o sistema tributário brasileiro é tão complicado, tão complexo, que algum dia aí criaram o simples, né? Então, para você criar o simples é porque o resto é complicado. Muito bem, criamos agora um IVA subdividido, aí IBS, CBS, Imposto do Pecado. O que interessa pra gente, pra nós contribuintes? Já vai pagar imposto do pecado? Ah, não sei. Precisa ver o que vão incluir aí esse imposto do pecado. Sei que é cigarro, bebida, por aí vai, né? Jogos. O ponto é o seguinte, Pavinato. O que a gente não sabe até agora, qual será a tarifa total, somando tudo, de quanto será esse IVA? Atenção a esse dado. Foi feita uma pesquisa mostrando que o maior IVA do mundo é da Hungria, 27%. Você vai em Portugal, você faz uma compra, vem a nota fiscal, está lá, IVA, 24%. Você vai para a Itália, IVA, 22%. Você vai para os Estados Unidos, não é exatamente um IVA, é um pouco diferente, é imposto sobre consumo, mas é 7%. Sabe qual é a estimativa de IVA aqui no Brasil? Na melhor das hipóteses, 27,5%. Portanto, o que interessa para a gente? Que ao término dessa reforma tributária, nós teremos o maior IVA do mundo. E 27... Um IVA que não é IVA e ainda é o maior do mundo. Exato. 27,5% sendo conservador, porque é tanta exceção, é tanto lobby, que quanto mais você coloca exceção, maior fica o IVA geral para todo mundo. Então... Lembra que o Haddad falava no começo? Não vai passar de 20. Dali a pouco vai ser 22, vai ser 24. Lembra disso aí? Lembro. Então, para concluir, Pavinato, teremos o maior IVA do mundo e, como você bem disse, centralizado na mão do governo federal, que é justamente para gerar um jogo político e acabar com a autonomia dos estados. Perfeito. E municípios. Criar um baita de um problema político, porque se você tem um governador como Tarcísio de Freitas, por exemplo, que se opõe a quem está ali nessa centralidade de Brasília, você cria, por exemplo, um problema entre Brasília e São Paulo, a economia do país aqui em São Paulo e Brasília. Como é que você resolve isso? Eu acho que isso abre margem para a famosa corrupção, e a corrupção no Brasil é um troço extremamente democrático, então é um ponto a se pensar. E outro ponto primeiro, é fato que o Brasil vive um manicômio tributário, como o Luiz disse, o simples foi criado porque o restante é complicado. É muito difícil hoje, existe tributação, enfim. Você paga um imposto aqui, você está recolhendo ele várias vezes. O IVA, ele viria a rigor, né, com o argumento de simplificação de alíquota, o que não vai acontecer. No final, ele está sendo cuspido na sociedade, né, como uma maneira de aumentar o poder do governo federal em termos de arrecadação. Como bem disse o Pavinato, né, ao invés deles manterem a tributação, que era a única coisa que ainda era descentralizado, eles estão centralizando tudo para o governo federal. E aí vale lembrar que semana passada nós tivemos também uma notícia que a gente deu sobre atrasos no fundo de repasse dos municípios, né? O fundo de participação dos municípios, neste governo Lula, tem alguns atrasos. Então, você calcula como é que vai ser a gestão do governo federal, que é um governo deficitário, que está sempre buscando aumentar a arrecadação para cobrir os rombos do gasto que ele tem que ter para ter o mínimo de negociação para conseguir governar. Então, você imagina como que vai ser um governo que está completamente centralizando toda a arrecadação e ele que vai definir o critério de distribuição disso. Então, ele pode atrasar, ele pode prejudicar municípios e prejudicar a segurança pública de municípios, prejudicar a saúde de municípios por um simples desafeto político.
Então, só para deixar bem claro, não é o critério, porque o critério tem que estar na lei. É o método, é isso que preocupa. Exatamente. Entendeu? O critério está na lei, tanto vai para tanto por causa de tanto. Agora, o método da entrega é que preocupa. Mas e isso é questionável, Pavinato, isso é questionável, porque, como a Geise disse, abre espaço para possíveis negociatas políticas. Isso é um fato. Isso pode abrir espaço para, peraí, ó, este governo aqui, ele não me apoia, mas você está precisando que eu libere a verba, né? Então, a gente pode conversar sobre isso agora. Isso já acontece normalmente no nosso legislativo. O problema é que agora a gente está falando sobre arrecadação, que até o momento é feita pelos estados e municípios, dando certa autonomia para eles, que agora vai ser concentrada no governo federal, que tem uma gestão horrorosa. Porque para esse ano nós tínhamos uma estimativa de déficit zerado. Nós já estamos chegando em 80 bi. Ou seja, eu vou entregar a gestão dos meus recursos na mão daquele cara que não consegue gerir os recursos dele, que está fechando negativo e está aumentando cada vez mais a arrecadação. É meio surreal que isso esteja acontecendo e o Congresso esteja deixando passar esse absurdo, porque é como se você aí na sua casa pegasse o seu dinheiro e entregasse na mão do teu cunhado que deve. Aqui em casa tá tudo certo as nossas contas, mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir pro meu cunhado, que está devendo até as calças, que não consegue controlar as contas dele, começar a controlar as contas aqui de casa. Se o governo federal não tem capacidade para gerir as contas públicas, o que está demonstrado até o momento, por que nós vamos entregar mais autonomia ao governo federal e retirar dos municípios? Vocês querem saber o porquê? Para a gente ver, daqui pouco tempo, um caos na saúde dos municípios, um caos na segurança pública dos municípios, porque é isso que vai acontecer, gente, está desenhado, está claro. Não precisa ser mãe de Ná para prever o que vai acontecer. E como essas eleições municipais agora foi uma vitória do Centrão e da direita, o PT está na gestão federal, o que ela vai dizer? Olha aí, tá vendo só como a direita fascista, demoníaca, destrói as gestões municipais. Então, isso a longo prazo vai atrapalhar a própria direita. E se a direita souber negociar ali com o Centrão, vai ali se prejudicar mais ainda, porque o Centrão a gente aluga. Ele fica por um tempo ali do nosso lado e depois ele passa. Brilhante, nossa, perfeito. Pavi, eu vou tentar entender isso pela origem dessa reforma. Por que essa reforma surgiu? Primeiro veio a demagogia de que fazia 30 anos que queriam simplificar o sistema tributário. Aí surgiu esse governo, o que esse governo disse? Nós temos que arranjar uma maneira de quebrar o teto e a gente vai gastar em função da arrecadação. Como é que a gente arrecada? A gente precisa de ter idiota aqui investindo no Brasil. Como é que a gente vai investir? Vamos simplificar o nosso sistema tributário. Ou seja, foi uma demagogia, uma conversa, uma lenda que foi lançada para tentar dizer para aquele investidor, seja o interno, seja o externo, que o Brasil vale a pena, porque aquele grande problema que nós vivíamos, que era o problema tributário, porque é uma confusão nas relações entre os estados, simplesmente vai ser simplificado, porque nós vamos pegar 5 impostos e vamos transformar em 1 ou 2. Mentira, na realidade, até quando você fala 6, eu acho que são 6 fatorial, porque além deles não terem, toda vez que vem alguém e reclama por alguma coisa, eles criam um imposto à parte. Além de ter isso, eles não minam a possibilidade da criação de impostos estaduais e municipais. Significa que a esculhambação vai continuar. Aí você pega e vê essa lógica desses impostos que foram criados. Para mim, o ponto-chave você colocou. Isso rompe com o Pacto Federativo, destrói a ideia de federação. Quando você cita os Estados Unidos, por exemplo, eu tive a oportunidade, quando eu conheci os Estados Unidos, que eu percorria quase que o território inteiro. E aí, quando a gente fazia compras, a gente olhava e as pessoas diziam, a gente já tinha orientação, qual é o estado para o qual nós vamos passar, que eu fui a convite para uma missão especial. Qual é o estado que nós vamos passar? Nós vamos passar para o estado tal. Quanto que é o imposto lá? Eles diziam, quando você queria comprar algum produto que alguma empresa distribuía pelo país inteiro, você podia escolher naquele estado que tinha o melhor imposto. Porque quando você ia pagar, lá no caixa, você sabia qual era o valor do produto. O valor do produto era o mesmo para todos os lugares, mas os impostos mudavam. Cada estado dizia quanto cobrava. Ora, quando você falou, é muito claro, nos Estados Unidos a federação funciona porque o papel do governo central é tratar da moeda, política externa, política de defesa e a regulação entre os estados. O que os estados poderiam fazer aí, um governo central? Dizer,
Vamos cobrar na origem ou vamos cobrar na ponta, que é o consumo. Isso poderia ser um trabalho do governo central, mas não dizer que vai ser criado um órgão para recolher os recursos que vêm dos impostos e ele fazer a distribuição para os estados, além daquilo que cabe ao governo da União. Ou seja, o que eles estão fazendo é exatamente a concentração de impostos, cada vez mais no governo federal, para poder negociar. Quando a Geise trouxe a questão de, opa, como é que a gente negocia? Se eu está tudo concentrado, eu mino o problema da distribuição de recursos, independentemente de quem seja o partido ou a ideologia que está na Câmara, porque eles vão comer nas minhas mãos. Aí eles vão ter que conversar com o prefeito vai dizer, pelo amor de Deus, já não pensa mais nem no nosso poder. Sabe aquela ponte que ninguém consegue atravessar porque morreu tanta gente? Se não vier o dinheiro, aí o que o deputado vai fazer? Ô, presidente, por favor, me faça isso. É como você ter aquela concentração de recursos que sai distribuindo, vai quase transformar o Brasil num único partido que recebe o fundo partidário e o presidente distribui para quem ele quer. Não é à toa que eles foram na China e falaram, que partido maravilhoso, o Partido Comunista Chinês. Nós deveríamos ter um modelo assim. O sonho deles é esse. Concentra, já estão fazendo isso com as forças de segurança. As forças de segurança estão sendo concentradas. Não vai ter nenhum problema de que a segurança pública estadual e municipal vai ser destruída. Já está destruída na hora em que eles concentrarem. Porque eles querem criar uma forma de que todos os recursos, treinamento, procedimentos, táticas, tudo seja feito a partir do governo central, onde vai fazer a distribuição. É uma ideia de centralização para estabelecer, sim, eu diria aí, um governo autoritário, um governo ditatorial, não sei, mas vai ser uma grande porcaria que vai vir do centro. Sabe como eu me sinto? Eu me sinto às vezes o seguinte, porque quando a gente estuda muito na época da Segunda Guerra, eu me sinto aquele judeu em 1935, 1936, antes da coisa começar a barbarizar na Alemanha. Eu me sinto como aquele judeu que fala assim, não, eu não quero sair do meu país, isso tá para acabar, não vai piorar. Não vai acabar. E eu tô me sentindo nessa negação, sabe? Eu fico pensando assim, eu tô aqui, eu não quero, eu prefiro não morrer do que sair do meu país. Então, isso não pode durar para sempre. Então, eu tô me sentindo com essa negação. E por saber da história, essa negação me gera angústia, porque tudo está sendo estruturado de uma maneira que nós, cidadãos comuns, vamos cada vez pagar mais e poder criticar menos, para não dizer criticar nada. Porque eu estou pagando mais, estarei pagando mais, já estou pagando mais para um governo que, inclusive, pega esse dinheiro que ele me arranca para criar uma estrutura como criou, para me perseguir pelas minhas opiniões. Então eu pago um governo para um governo não me entregar saúde, não me entregar segurança, não me entregar saneamento, não me entregar absolutamente nada. Eu pago um dinheiro para ele não me entregar nada, para que ele não trabalhe e para que eu ainda financie um órgão que me gera mais gasto jurídico. E ainda por cima pode me tirar uma indenização. Exatamente. É ineptocracia. É esse Brasil que nós estamos falando. Agora, se você é Jojo Todinho, não. Jojo Todinho, não. Jojo de José Dirceu. É isso que o pessoal quer ouvir falar, que esse assunto está chato. Posso fazer só uma consideração em relação ao que você disse? Primeiro, eles não vão parar. Eles não vão parar, porque a máquina foi criada. Eu odeio essas coisas. Não, porque a máquina foi criada. A máquina, ela está funcionando por si só, além da contribuição das perversidades individuais daqueles que fazem parte da máquina. Tem teto que vai acabar? Vai acabar. Esse teto vai alcançar. E aí, quando o problema todo é que antes ele vai arrastar um conjunto de pessoas e nós seremos arrastados. Isso. A nossa preocupação, se nós temos esperança, com todo respeito, você pode estar chateado, não quer que converse sobre isso, mas a nossa esperança, se nós temos esperança, é saber quem serão os nossos herdeiros. Os nossos herdeiros políticos, ideológicos, físicos, o que quer que seja. Por qual razão? Porque os nossos próprios herdeiros estão mostrando que não tem tanta vergonha na cara, porque eles fazem parte da máquina. Essa é a minha grande preocupação. Desculpa ter te interrompido, desculpa ter falado isso, mas aí... Então, primeiro você curte.
que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.